Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje será a nossa aula de número 4. Nesta aula estaremos falando sobre a evolução dos modelos atômicos. Desde a antiguidade, os filósofos queriam saber do que era formada a matéria, ou seja, do que é formada a caneta, o papel, a borracha, enfim, né? Do que era formado aí as coisas. Ao longo do tempo surgiram várias ideias, tá? Vamos ver nesta aula algumas delas aí. Vamos começar com a teoria dos quatro elementos, que foi formulada por Empédocles. Ele falava que tudo que existia na natureza era formado por esses elementos: fogo, água, ar e terra. Logo em seguida surgiu Aristóteles, que acrescentou a essa ideia algumas características, que é seco, úmido, quente e frio. Ele fala que tudo que ocorre, toda transformação que ocorre na natureza é devido à retirada ou à inserção desses elementos aqui, tá? Por exemplo, o fogo vai ter a qualidade quente e seco. Se nós perdemos aqui a qualidade de quente, vai ficar frio. Então, a seco e frio, temos a terra, tá? Se o seco, perder a qualidade de seco, vai ficar o quê? Úmido. Aí nós temos a água, que é úmido e frio. Tá? Perder a qualidade de frio, fica quente. Quente com úmido, o ar. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Seco e quente, nós temos o quê? Fogo. Seco e frio, terra, tá? E assim vai. Agora, ó, lá na antiguidade também, falando agora em Leucipo, Demócrito e Epicuro. Observe que é antes de Cristo, ó. Eles desenvolveram aí a ideia de átomo, né? O A que vem com a ideia de negação. Não, tomos indivisível, então não divisível. Então eles acreditavam que a matéria era formada por átomo e era indivisível. Agora vejamos o modelo atômico de John Dalton, conhecido como bola de bilhar. Ele fala o seguinte: os átomos são esferas maciças, ó. Maciça porque dentro não é oca, não é igual uma bola de futebol. Homogêneas, indestrutíveis e indivisíveis, que compõem qualquer espécie da matéria. Por exemplo, se eu pegar um giz, dividir, eu vou chegar no átomo, que seria indivisível, indestrutível e constituinte da matéria. Agora, veja o postulado de Dalton. Postulado é uma verdade que não pode ser comprovada. Fala o seguinte: todas as substâncias são formadas por átomo. Então, tudo que tem na natureza é formado por átomos. Os átomos são esferas rígidas, indestrutíveis, imutáveis e indivisíveis. Vejamos que essa ideia de indestrutíveis e imutáveis caiu por terra, porque com a descoberta da radioatividade, a gente sabe que devido ao decaimento radioativo, um elemento pode se transformar em outro. E homogêneo. Átomos idênticos pertencem ao mesmo elemento. Essa ideia também a gente sabe que é falsa, porque nós temos os isótopos, ó, os isótopos de hidrogênio, que é o prótio, deutério e trítio. Os átomos são unidos em proporções fixas. Olha a ideia de Proust aqui nas leis ponderais. Ocorre conservação dos átomos nas reações, né? Então, nas reações químicas, na verdade, ocorre o quê? Um rearranjo de átomo. Então, o que eu tenho antes, lá se eu tiver hidrogênio ou oxigênio, quando ocorrer a reação química depois, eu também vou ter os mesmos elementos, só que em combinações diferentes. Por exemplo, aqui, ó, representação dos átomos. Segundo Dalton, ó, temos várias representações. Então, ó, se eu pegar lá, por exemplo, uma reação nitrogênio e hidrogênio, eles vão se combinar e vão formar outros elementos. Igual estão formando aqui, ó, óxido de carbono, ácido carbônico. Então, a união entre os elementos químicos vai formar aí diversas substâncias. Então, pessoal, o modelo de Dalton não explicava alguns fenômenos que ocorrem na matéria. Por exemplo, se você esfregar a bexiga na cabeça e depois levantar devagarinho, o cabelo também sobe, né? Fica espetado. O que justifica essa atração? Thomson vai trazer então a ideia da natureza elétrica dos elementos. Bom, mas a ideia, o modelo dele é conhecido como pudim de passas. Quando fala de pudim de passas, essa ideia a gente não consegue associar com muita coisa, mas vamos trazer então aqui a ideia de um panetone. A massa do panetone estaria a cargas positiva e as frutinhas que está contido ali seriam as cargas negativas. E a somatória dessas cargas vai ser sempre nula, ou seja, se eu tiver 10 cargas positivas, eu tenho que ter 10 cargas negativas. Um experimento que ele fez com ampolas de Cook, ele pegou aqui, colocou uma alta tensão, onde o polo negativo é o cátodo
e o polo positivo é o anodo. Colocou um gás rarefeito sobre baixíssimas pressões. Esse gás, submetido a essa tensão, emitiu uma fonte luminosa. E o sentido dele era sempre do cátodo para o anodo, daí o nome raios catódicos. Quando ele colocou um objeto aqui no meio, uma cruz de malta, ele observou que esse raio se propagava em linha reta. Tá? Então, primeira conclusão. Trocando esse objeto por um outro, um catavento, que ele observou? Que esse catavento começou a girar. Então, esse raio vai possuir o quê? Massa. Colocando agora aqui dentro um campo elétrico negativo, um campo elétrico, onde aqui estaria cargas negativas e em cima as cargas positivas. Esses raios que se propagavam em linha reta começaram a ter desvio no sentido do campo elétrico positivo. Aí ele chega à conclusão que nesses raios tem cargas elétricas negativas, porque usou carga positiva e negativa, ocorre uma atração. Portanto, então, para Thomson, o átomo não é indivisível, porque existem partículas menores ali. Apesar do elétron, a gente falar que não tem massa, ele até que possui uma massa, só que é muito, mas muito pequena. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31. Tá? Então, observe que é muito, mas muito pequena mesmo. Daí a gente fala que a massa do elétron não tem massa, a gente pode desprezar esse valor. Agora, veja a ideia de Rutherford, o átomo nucleado ou conhecido também como sistema planetário. Rutherford se aproveitou dos estudos sobre radioatividade para compreender um pouco mais do que era constituído a matéria. Por meio deste experimento, ele pegou uma caixa de chumbo, colocou um material radioativo que emitia partículas alfa e emitiu sobre uma lâmina bem fininha de ouro. E aqui colocou um anteparo para detectar se essas partículas iam atravessar ou não. O que a gente consegue observar aqui? Que a maioria das partículas atravessaram a lâmina de ouro. Pouquíssimas sofreram um desvio e outras nem conseguiram atravessar. Então aqui a gente pode pensar o seguinte, o que ele pensou? Se tem partículas que atravessaram e outras que não conseguiram atravessar, então o átomo é formado por duas regiões diferentes. Ele chamou essas que atravessavam de eletrosfera, onde se encontram os elétrons. E essa que não conseguiu atravessar, ele chamou de núcleo. Na eletrosfera, temos elétrons. Nós já vimos que o elétron não tem massa, por isso que conseguiu atravessar. Nessa região do núcleo, é onde vai estar concentrado praticamente toda a massa do átomo. Então, é uma região bem densa, por isso que não conseguiu atravessar. Seria essa a ideia, Aqui estaria o núcleo, onde está toda a massa do átomo. Então, quando chega a partícula alfa aqui, não consegue atravessar. Até mesmo porque no núcleo vai se encontrar as cargas positivas. Como a partícula alfa também é positiva, então vai sofrer uma repulsão. E por que sofria esse desvio? Se essa partícula alfa passasse próximo da região aqui do núcleo, ia sofrer um desvio. A gente pode pegar esse modelo e fazer a seguinte comparação. Se eu pegar um estádio de futebol e pegar uma bolinha de gude e colocar no centro do campo, essa bolinha de gude seria a região do núcleo, que é uma região extremamente pequena, onde está concentrada a massa do átomo. E todo o entorno do campo de futebol seria a região da eletrosfera, que não tem massa. Daí ele fala que o átomo é um completo vazio, que a maior parte do átomo não tem massa. Tudo bem? Lembrando novamente, com exceção do núcleo, que é uma região extremamente pequena. Então, o modelo atômico de Rutherford é o seguinte: o átomo é formado por duas regiões. Quais? Eletrosfera e núcleo. Na eletrosfera, encontra-se os elétrons, que têm carga negativa. E no núcleo, nós teremos os prótons, e ele atribuiu uma terceira carga, que é os nêutrons. Prótons, cargas positivas, e nêutrons não têm carga. O que ele pensou? O núcleo é uma região muito pequena, onde se encontram as cargas positivas. Mas essas cargas não poderiam estar juntinhas, porque deveriam sofrer uma repulsão. Para evitar que isso ocorra, teria que ter uma terceira carga, que é os nêutrons, que não tem carga, para não ocorrer essa repulsão. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que o átomo é formado por uma região muito pequena, que é o núcleo, muito densa, porque está concentrado praticamente toda a massa do átomo. Nessa região, temos os prótons e os nêutrons. Prótons, cargas positivas, nêutrons não têm carga.
As demais regiões, que são a região da eletrosfera, são desprovidas de massa, que é onde se encontram os elétrons. Ainda no modelo de Rutherford há uma falha. Ele não conseguiu explicar de que forma os elétrons ficam girando em torno do núcleo. Segundo a física clássica, ia chegar um momento que a energia desse elétron ia acabar. Então, olha o que vai ocorrer. Nós temos o núcleo, que tem carga positiva, os elétrons, que tem carga negativa, que está girando em torno do núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Tá? Então, ele vai girando aqui. Quando a energia dele acabar, ele ia entrar em colisão com o núcleo. Então, nesse momento, ia ocorrer o quê? O colapso dessa região da eletrosfera. Para explicar de que forma os elétrons conseguem ficar girando em torno do núcleo, surge o modelo de Bohr, que é justamente o que a gente vai estar vendo nesta aula. Ele fala o seguinte: a energia não pode ser infinitamente dividida. Ia chegar um momento que teríamos uma energia mínima, quantizada. Quantizada é uma energia determinada, uma quantidade determinada de energia, que também pode ser chamado de fóton. Então, olha só, Bohr fala o seguinte, que o átomo é formado por duas regiões, assim como Rutherford falou, que é o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera, é dividida em 7 camadas, ou níveis de energia, que ele chamou de K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa comporta uma quantidade de elétrons que a gente vai ver nas próximas aulas. Por que níveis de energia? Nós temos o núcleo, que tem carga positiva, os elétrons, carga negativa. O que acontece com os opostos? Se atrai. Então, para esse elétron ficar longe do núcleo, ele precisa de uma certa energia que faça com que ele fique longe. Quanto mais longe ele estiver do núcleo, maior será essa energia. Vamos ver agora o salto quântico. O que seria esse salto quântico? É quando o elétron ele pula para uma camada mais distante do núcleo, vai para uma outra camada. Isso vai ocorrer quando ele receber uma quantidade de energia externa. Então ele recebe energia, pula para uma camada mais distante do núcleo. Ele pode retornar para onde ele estava ou para uma outra camada mais próximo da região do núcleo. Isso vai ocorrer quando ele perder essa energia que ele ganhou em forma de luz. Se essa luz for visível, a gente consegue ver, né? Vai depender do comprimento de onda. Se o comprimento de onda for muito pequeno, a gente não consegue visualizar essa energia. Daí, muitas pulseirinhas, figurinhas ou até alguns determinados lençóis que fica brilhando no escuro. Se acende a luz do quarto, ele absorve essa energia. Quando se apaga, ele vai liberar essa energia em forma de luz. Então, fica um determinado tempo aquele brilho no escuro. Então, galerinha, fica bem claro. Quando você pegar uma questão para fazer, falou em energia, luz, algo desse sentido, quem trata sobre esse assunto é Bohr. Então, para Bohr, o átomo é formado também por duas regiões. Tá? A diferença de Rutherford é que os elétrons estão girando tudo na mesma região do espaço. Para Bohr, não. Estão girando em níveis de energia diferentes. Cada camada dessa, o elétron tem uma quantidade de energia, uma quantidade mínima de energia que fica sempre constante. O elétron ele pode saltar de uma região para outra, mais longe do núcleo. Tá? Ele, quando está aqui, ó, a gente fala que está no estado fundamental. Quando ele recebe essa energia, a gente fala que foi para o estado excitado. Ó, tá? E ele pode retornar liberando o que mesmo? Luz. Tá ok? Vou deixar aqui uma questãozinha do Enem, porque esse assunto costuma cair bastante, tá? É uma questão bem tranquila aí, que dá para vocês fazerem. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço, galerinha.